deixou a Globo News indignada? Porque assim, o governo deve ter cometido um erro colossal. O cara mandou assim, o Merreiro errou, a única coisa que dá certo nesse país é o narcotráfico. É verdade. A Maria Guimarães falou, muito, muito bem lembrado, né? Olha só, o governo deve ter cometido um erro ainda mais brutal, porque até a Globo News tá indignada batendo no PT, vocês acreditam nisso? Vamos dar uma olhada. Castilhos, que está comigo aqui, nossa editora, viu a minha reação quando eu li essa matéria. Isso é indesculpável. Pausa. Eu pedi pra Ana nem colocar, porque acho que todo mundo aqui viu o vídeo do Lula falando que colocou uma mulher bonita pra melhorar a relação com o Congresso. Acho que todo mundo assistiu isso, né? Tá, vamos lá. Não se pode aceitar. E fica o recado, não é elogio chamar de mulher bonita alguém que está num lugar para cumprir um papel profissional. A Glaze, assim como qualquer mulher profissional, será julgada pelo papel dela na articulação. Vocês sabem que o Fernando Collor, ele era um cara considerado... E ele era mesmo, né? Um cara bonitão e tal. E assim, tinha matérias e matérias sobre isso, falando sobre a beleza do Collor. Relaxa, meu. As pessoas gostam de gente bonita. É que assim, o erro dele foi, né, chamar a Glaze de bonita. Mas enfim, tem gente... O cara dorme com a Janja, né? Também o parâmetro dele não tá muito alto. Eu, no caso da Glaze, nem ficaria tão feliz assim, porque fala, bom, isso não quer dizer muita coisa, né? O cara dorme com a Janja. O parâmetro ali tá meio baixo. Vamos lá. Ó, tem um cara falando que é bonita sim. Tem gente que... digitem... Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Eu ia fazer uma enquete aqui. Faço uma enquete ou não? Faço uma enquete. Então digitem um. Não, tô falando de bonita. Se o Lula falou, a gente pode perguntar também. Digitem um se vocês acham a Glaze Hoffmann bonita. E digitem 2 se vocês não acham a Glaze Hoffmann bonita. Tá? Vamos ver quem ganha aí. Vai lá. Que porcaria. Política pelas entregas que fizer, não porque é bonita ou não é bonita. Então é inaceitável, isso é algo que traz um cansaço para as mulheres que lutam anos a fio porque estão num papel em que não interessa se é bonita ou não, estão num papel pelo trabalho que entregam. Então não dá para o presidente fazer uma fala desse tipo. A Glaze tá pela competência dela, né? A gente vai entender logo mais porque que a Glaze tá fazendo lá, vai. Vamos lá. Não em 2025, não há muito tempo. Então, realmente, olha, é bem difícil ouvir esse tipo de comparação, porque a Glaze fica exposta. Eu imagino que nem um risinho de canto de boca dá para dar nessa circunstância. Ela não está ali. A Glaze deve ter adorado ser chamada de bonita pelo Lula. Ela deve ter adorado. E falar que a Glaze fica exposta... Pelo amor de Deus, sabe o que expõe a Glaze? A lista da Odebrecht. É isso que expõe a Glaze. Tá? São os processos que ela enfrenta na justiça. Não é ser chamada de bonita, não. Vamos lá. Ali, por ser ou não ser bonita, não está envolvido no papel dela e com certeza qualquer homem que hoje tem que ocupar um papel importante como interlocutor lá no Congresso de Gleisi Hoffmann, ministra da articulação política, não vai levar em conta se ela é bonita ou não. Isso não faz sentido, não pode ser mais dito. Pelo menos o senso estético do nosso chat tá ok, as pessoas disseram que não. Eu vi muitos zooms aí, muitos zooms, mas a maioria foi não. Será? Eu achei que tá bem dividido. Não, realmente, tem mais 2 que 1 aí. Mas tem uma galera também que vocês não perdoam uma, né? Caramba, mano. Olha, é muito babaca ver isso, porque é uma opinião tão pastel, tão emotiva, tão bobinha. Sabe aquelas discussões que você fazia na sala de aula, que o professor dividia a sala e... Se bem que não, acho que até nesse caso tinham discussões mais relevantes com argumentos mais inteligentes, né? E é uma indignação boba. Olha, não pode! Nós estamos em 2025! Esse tipo de elogio não é aceitável no ambiente de trabalho. Cara, você tá falando com quem? Com seu sobrinho de 5 anos? Isso é muito ridículo. E assim, eu tô vendo aí, tem um pessoal que fica falando assim... esquerda, agora vocês não vão apontar o machismo do Lula, né? Agora vocês não apontam. E veja, isso é uma coisa que eu já vi o Renan falando e eu sempre concordei muito com isso, que é quando você começa a usar esse tipo de argumentação, você passa você já perdeu aí, porque você já tá presumindo que o argumento do seu opositor tá correto, ou seja, que fazer isso é machismo. Eu entendo que tem gente que quer apontar a hipocrisia, mas eu acho que acaba ficando só uma coisa boba. Eu prefiro ir pela linha do... É isso aí, Lula. Tipo, não tem problema falar esse tipo de coisa. Porque não tem mesmo.
De todos os erros desse cachaceiro que hoje ocupa ilegitimamente a presidência da República, porque era pra ele estar preso e não onde ele tá, esse é o menor deles, tá? Fazer uma brincadeira, falar, botei uma mulher bonita aqui pra melhorar a relação com o Congresso, todo mundo dá risada, é meio que, tá, e daí? Né? Agora, o que ninguém tá falando é que essa nomeação da Glaze, ela representa algo muito maior no PT aí, né? Existe um grande racha aí, pessoal. Sabem quem não tá feliz nem um pouco com essa nomeação? José Dirceu. José Dirceu, ele perdeu novamente, né, depois de uma série de derrotas, para a ala janjista do PT. Vejam só a influência que essa mulher tem. Ê, Janja, mas você ganhou na loteria também, hein? Você ganhou na loteria quando a dona Marisa morreu e o Lula foi preso, e aí você foi lá consolar o nosso o nosso presidente, né? E você se deparou com uma situação que você nunca imaginava na sua vida, né, Janja? Você que era uma militante do PT, uma pessoa que até tinha certa importância, afinal já ocupou cargos nomeados por governo, ganhava um salário bem gordo para não fazer praticamente nada. Agora, você não ia imaginar que você seria um dia a primeira-dama e que você teria um poder de influência dentro do maior partido do país e um poder de influência maior do que o de um José Dirceu, que é um profissional da política brasileira velha, que é um dos fundadores do partido. Essa aí caiu pra cima na vida de um jeito que, meus amigos, nem ela tá acreditando no que tá acontecendo. Ela casou com um cara que está senil, né? Vamos lembrar, o Lula, ele passou por vários acidentes domésticos. O Lula toma banho sentado. O Lula, às vezes, ele não fala muita coisa com coisa, né? Ele tenta passar aquela imagem de, não, eu sou um velho viril ainda, mas não é. A gente sabe que não é. Teve que passar por várias cirurgias na cabeça, né? E quem tá intermediando, olha que loucura, quem tá intermediando a relação entre o Congresso e o Lula, ou os ministros e o Lula, e até pior, a alta cúpula do Partido dos Trabalhadores e o Lula, é a Janja. A Janja cuida do celular do Lula. A Janja separa, não a Janja, mas eu digo a turma dela, né? Separa as notícias que vão chegar pro Lula todo dia. O poder de influência dessa mulher é gigantesco. Gigantesco. Pois bem, e foi ela, e enfim, essa ala ligada a ela. Quando eu falo Janja, eu não tô falando apenas da pessoa dela, tá? Mas eu tô falando que no PT existe um racha aí entre uma ala dirceusista e uma ala janjista, tá? Foi a ala janjista quem colocou a ministra de Relações Exteriores do Brasil. Zé Dirceu, que merda, né, cara? Que merda. Você fundou esse partido lá nos anos 70. Cara, você foi preso, você não entregou ninguém. Você foi assim, passou por tudo. Fez de tudo pelo seu partido, né? Eu não tô elogiando o José Dirceu aqui não, mas fatos são fatos, né? E agora tá vendo tudo ser entregue na mão da Janja, cara. É o destino que ele merece, né? É o destino que ele merece. Agora, quem paga o preço dessa briga aí somos todos nós. O que você acha disso, ucraniana? Não, terrível. E teve uma notícia um tempo atrás que a Janja tinha o gabinete dela, né? Ali, um gabinete meio informal dela ali. Tem o gabinete do amor, né, que é chamado o gabinete do amor da Janja. Exatamente. Né? Uma querida, né? A Janja tava... Uma mulher do povo. Sim, tinha uma notícia que tinha saído, eu acho que foi mais no começo do mandato do Lula. Eu não sei se isso mudou ou não. Mas que ela cuidava da agenda do Lula. E assim, se o José Dirceu... participava de reuniões também. Participava das reuniões. E se o José Dirceu quisesse falar com o Lula, ele tinha que passar pela Janja. Isso é muito louco. Né? Quase e aí, um assistente. outra coisa que eu tava falando, que o Orlando tava me contando também, que eu achei muito interessante, né? É que, olha só, 8 Valete Plus, maravilhoso. Ó, se entrar mais um, a gente vai sortear 3 camisetas, pessoal. 3 camisetas. Isso é incrível. Entrem aí. Entrem no Valete Plus. Mas enfim, eu tava falando do que... Ah, sim, do que o Orlando tava me dizendo. Que o STF... Porque a gente tá falando de relações institucionais, né? Isso envolve não apenas a relação com o Congresso, mas relação com o Supremo Tribunal Federal também. E no próprio Supremo Tribunal Federal, você tem figuras ali que são mais ligadas... Não tô dizendo que fazem parte, não tô dizendo que é uma cooptação... Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que eles têm uma proximidade maior com a ala dirceusista
do Supremo Tribunal Federal. E essa ala do STF, muito inclusive representada pelo próprio Gilmar Mendes, que é um cara que representa essa política velha, tradicional brasileira dentro do Supremo Tribunal Federal, não queria a Glaze de ministra das Relações Institucionais, né? Não queria que a ala da Janja ganhasse. Claro, você tem alguns ali que são mais ligados a uma ala mais progressista, que se identifica um pouco mais com a Janja, como é o caso do Barroso, pelo menos, né? Mas isso é uma minoria. E o que isso pode representar? Lembram, em várias lives a gente já falou isso, eu já falei disso em lives que eu participei aqui, que eu tento sempre lembrar a vocês, o STF não é petista, né, como os bolsonaristas vão falar pra vocês. Não. Existe sim um grupo, né, que coordena o país hoje, que é o PT junto com o STF, junto com a Rede Globo. Existe esse conglomerado aí que governa o país, né? Mas não é por isso que o STF é petista. Eu não sei se nem dá pra dizer que a Globo é petista, inclusive. A Globo já bateu muito no PT, não é verdade? Mas são aliados de ocasião, né? Aliados que tiveram que se unir para destruir um mal maior. E assim, eventualmente, essa aliança pode se romper, né? Eu acho que dia após dia a gente vê a possibilidade de haver um racha e do STF já não fazer parte mais dessa aliança, sabe, firme com o PT.